Fala, amigos do canal, e aí, tudo na paz? Hoje eu vou contar pra você um pouco a trajetória de um gaidinho aqui nesse Japão, hein? Pessoal, imagina uma pessoa que ela vive no país dela, só conversa com os parentes, com os amigos, na língua que aprendeu e cresceu. E essa pessoa, ela vai e muda de país. E a vida dessa pessoa, ela muda completamente. Ela é 180 graus, de ponta cabeça. Ela tem que mudar costume, muda comportamento, muda linguagem. Mas existem pessoas, né, pessoal, que não pode ver uma vergonha que já quer passar, né? Sabe, tipo quem? Ronaldo. Quem que foi para outro país e teve que se comunicar em outra língua que nunca passou apuro, né, pessoal? Eu vou contar alguns pequenos micos que eu passei aí, tá? Ó. Cara, uma vez eu tava com dor de cabeça e eu precisava ir embora. Aí eu cheguei no chefe e falei assim, ó, eu quero ir embora, Atamawarui. Só que Atamawarui em japonês é pessoa louca, então o cara riu de mim, eu não entendi. Eu falei, pô, tô pedindo pra ir embora, o cara fica tirando barato de mim ainda. Outra vez eu quis falar meio bonito, né, porque eu tava com o caminhão atrapalhando na rua e passava os carros e eu vi um japonês falando mó educado assim, né? Moshakerimasen. E aí eu olhei, eu fui querer imitar, né? Eu cheguei, a mulher passou, vi que ela ficou meio brava. Eu falei, ó, Moshikomi arimasen. Só que pra quem não sabe, Moshikomi é matrícula. E a mulher, ela olhou meio estranha assim pra mim. E aí eu falei, poxa, né? Tô sendo educada aqui, que a mulher tá olhando assim pra mim, né? Mas essas coisas acontecem no dia a dia, pessoal. Agora uma vez eu trabalhava numa firma que tinha assim muitos brasileiros e eu tava começando a aprender um pouco de japonês. Aí teve uma reunião de manhã que o japonês olhou assim pra mim e falou, você pode fazer uma tradução da reunião? Aí eu não tinha como negar, né, pessoal? E aí ele foi falando fácil no começo, eu tava entendendo e fui traduzindo. Eu falei, hoje eu tô num dia bom, né? Tô pagando que eu sei falar japonês aqui, né? Só que depois, eu não sei o que aconteceu, ele começou a falar, 5 minutos não parou. Eu não entendi nada, cara. Aí eu falei, vixe, agora, né? E aí eu deveria falar, né? Que eu não entendi. Mas o espertão aqui pegou e deduziu tudo errado e começou a falar coisa nada a ver lá. Até os japoneses perceberam, né? Mas faz parte, né, pessoal? Isso é um pouco do... Quando a gente tá estudando outra língua e começa a querer se comunicar, essas coisas fazem parte, acontece, né? E essas horas sempre tem algum brasileiro lá que entende e depois vem falar, né? Pra ficar mais feio ainda, né, pessoal? Mas o pior que aconteceu comigo, que eu acho, foi que quando eu entrei no caminhão, eu tive que me responsabilizar por outros caminhões que prestavam serviço para minha firma. Então eu tinha que ligar pro japonês para ver como descarregava toda a carga dos caminhões. E numa dessas vezes, eu não entendi o que o japonês me respondeu, porque ele falou com muita fluência. Aí eu fui e falei, ó, desculpa, eu não entendi o que você falou. Aí não dá pra você falar de novo. Enquanto eu tava falando, o cara desligou na minha cara o telefone. Coitado! Aí eu falei, vixe, agora, né? Poderia bater até um desânimo, né? Falar, nossa, isso aqui não é pra mim, né, meu? Nossa, tô estudando tanto, não entendo, ainda acontece essas coisas. Mas pelo contrário, né, pessoal? Eu falei, não, cara, eu tô no caminho certo. Eu acho que eu tenho que estudar mais e uma hora eu vou conseguir me comunicar, né? E aí eu falei, agora eu vou estudar com mais seriedade. Eu entrei num curso. Só que quando eu entrei no curso, eu acabei entrando como o pior aluno da sala. Porque eu entrava na sala assim, todo mundo parecia que já sabia falar e tal. E aí que você fica meio assim, né, com vergonha de falar também. Mas a professora falou uma coisa também que eu não esqueço nunca. Que ela disse assim, ó, nunca fique com vergonha se você não sabe falar ainda. Porque se você soubesse falar, não faria sentido você estar aqui nessa sala. Então eu queria dar uma dica pra vocês que querem aprender outra língua, que quando acontece esse tipo de coisa que pode desanimar, que assim, acontece com todo mundo, sabe? Faz parte da nossa vida e até o que dá histórias assim pra gente poder contar pros nossos filhos, pros nossos netos. Então, quando eu decidi estudar mais sério, sabe, com mais seriedade, de verdade mesmo, eu tive que criar uma disciplina que eu não tinha ainda até então, né, pessoal? Só que o que eu queria dizer mesmo é que mais importante do que eu criar um hábito, pra mim foi eu criar um ambiente que aquilo me influenciasse a estudar, sabe? Eu comecei a acordar 1 hora mais cedo, às vezes até 2 horas mais cedo, e deixava meus livros, os cadernos, tudo no caminhão, sabe? Então eu chegava mais cedo no serviço e estudava, já era uma coisa natural, tava no piloto automático, assim, não precisava nem me esforçar, porque era uma coisa que eu já sabia que eu tinha que fazer. O ambiente me proporcionava, sabe, essa energia, assim, pra estudar.
Eu comecei a fazer isso porque quando eu inventei estudar à noite, eu não sei se acontece com vocês que tentam estudar à noite, eu dormia, sabe? Eu tava lendo ali, quando eu me pegava, eu tava cochilando, não tava prestando atenção em nada. Então pra mim foi muito melhor estudar de manhã. Já tava com mais energia, mais disposição. Então, pessoal, às vezes quando a gente não tá aprendendo a língua, é questão de mudar as estratégias também, né? O horário de estudar, a forma de estudar. Uma vez também eu tava conversando com um professor meu de inglês, esse professor, o Leandro aí, não sei se ele tá vendo esse vídeo aí, abraço a ele, Leandro, grande professor aí. E eu falei pra ele que eu tava meio estagnado, né, no japonês. Aí ele me disse assim, ó, imagina um copo vazio, quando cai um pinguinho de água, você percebe, não é verdade? Eu falei, dá pra perceber. Aí ele falou, agora imagina um copo meio cheio, quando você cai uma gotinha, você percebe? Eu falei, não percebo, né? Eu falei, então, é mais ou menos assim, você vai desenvolvendo aos poucos e quando você já sabe um pouco e tem uma noção, parece que você não tá desenvolvendo. A gente não percebe, mas quando a gente também começa a estudar outra língua, uma coisa que acontece muito é a gente se desenvolver até como pessoa. Porque você imagina, você tem que expor uma situação, um sentimento para uma outra pessoa com outro costume e uma linguagem que você não sabe falar direito. Você também se torna um ouvinte melhor, porque você compreende a dificuldade que as pessoas têm de se expressar. E você também acaba melhorando o próprio idioma. E você deve estar pensando, poxa, mas o Ronaldo tá falando isso e ele não melhorou no próprio idioma? É que eu sou um caso específico aí, um ponto fora da curva, né? E você também aproveita mais quando viaja, né? Porque você consegue aproveitar as promoções, você consegue pegar informações nos passeios. E o principal, né? Que é a viagem, que eu acho que é você conhecer pessoas novas. Então, se você tá falando o idioma da outra pessoa, você consegue se conectar mais a ela. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, pessoal. Porque eu acho que as pessoas, o que eu vejo muito aqui no Japão, não tem interesse em aprender a língua. Porque elas falam assim, mas eu vou voltar pro meu país, pro Brasil, entendeu? E a pessoa já tá falando isso há 20 anos e nunca volta. Além de todos os lugares que você vai hoje em dia tem tradutor, né? Então você acaba se acomodando um pouco, né? Então, galera, vamos estar estudando aí. Não importa que as pessoas às vezes vai dar risada. Acontece, não é por maldade, é porque é engraçado mesmo quando você está aprendendo outra língua, sabe? Você pode ouvir comparações, porque eu já ouvi as pessoas também falar assim, porque as outras nacionalidades aprendem melhor que nós brasileiros, tal. Mas a gente tem que ver também que às vezes o estilo de vida nosso, né, pessoal? A gente não pode se dedicar tanto igual a outra pessoa, porque senão vai faltar equilíbrio na família, né? De repente dá problema no casamento, os filhos aí, não dá pra educar direito, né? Então a gente tem que ter uma vida equilibrada, mas dentro do possível, eu posso garantir que um pouquinho que a gente aprender idioma vai melhorar muito a qualidade de vida. Eu tô falando isso porque eu sei falar bem, viu, pessoal? Eu acho que de todas as pessoas que eu conheço, que eu estudei junto, talvez eu seja o piorzinho aí, né? Mas quando a gente fala pior aluno da sala também, uma coisa que eu queria falar, pior aluno não é aquele que sabe menos. Eu acho que pior aluno é aquele que não se interessa mesmo, não tem o mínimo de interesse. Então a gente usou esse termo assim só pra ficar claro, que você possa se motivar cada dia mais para estar estudando. E para você que não mora no exterior, mas se aparecer uma oportunidade de aprender outra língua, assim como o japonês, aprende, porque é uma experiência bem bacana, hein, pessoal? Falou? Então, obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. É nóis!